Começando o primeiro de muitos podcasts do canal do Dario Caruso. E seja bem-vindo, fique à vontade para se sentar aqui com a gente e participar desse bate-papo. Hoje eu tô aqui, o primeiro convidado de honra, e espero que volte mais vezes pra gente ter esse bate-papo, que é sempre muito bom. Jax Ferreira, meu amigo, meu brother, muito mais que isso, família praticamente, né? É muita satisfação estar aqui batendo esse papo com você e poder trazer também da sua experiência e da sua vivência aí para nossa audiência. Então, Jax, fala um pouquinho aqui pro pessoal por que você se tornou um cara quebrado. Puxa, que honra, né, poder participar aqui do seu canal, Dario, e falar disso, né? Que revelador. Vai ser bom falar disso, é importante, eu não tenho vergonha não. Mas primeiro eu quero agradecer você aí por me convidar para o seu canal, tô seguindo você aí já tem um tempo. Legal. Parceria já de anos e anos aí, mais de década, né? Muito bom. E, pessoal, segue esse cara aí, tem bastante conteúdo, tem bastante informação legal para passar. Dario, um cara empreendedor de qualidade aí, com uma bagagem legal no marketing digital. A gente já trabalha junto, tem um período bom aí no marketing de relacionamento também. E essa parte de inteligência financeira foi o que me faltou a vida inteira. Muita gente clicou aí no nosso vídeo querendo saber mais, porque provavelmente também está numa situação de quebrado, de endividado, né? E antes da gente começar a falar sobre inteligência financeira, sobre empreendedorismo também, dá uns detalhes aí, como que foi sua vida durante um certo tempo, né? Por que você ficou tão quebrado e tão endividado? A gente dá risada, mas assim, na verdade não tem graça nenhuma, né? A gente vem de um berço, nosso país, a história do nosso país, se a gente for pesquisar bem, a nossa história não começou bem, né? É um país explorado, escravidão, e infelizmente a gente ainda carrega isso um pouco no nosso DNA. É pouca informação, pouca educação financeira, se a gente for comparar aí com alguns países bem desenvolvidos. Estados Unidos, por exemplo, vamos tomar como base, as crianças lá têm aulas de inteligência financeira a partir dos 8 anos de idade. E no nosso país, quando a gente fala educação financeira, é quase que um palavrão isso, né? E falar de dinheiro parece que é uma coisa meio proibida, né? as pessoas têm repulsa ao dinheiro, né? Repelem esse assunto, né? É um assunto tanto quanto amaldiçoado, né? Traz uma aura meio demoníaca falar do dinheiro, assim. Mas isso reflete a falta de habilidade, a falta de madureza, a falta de equilíbrio das pessoas, né? E a gente sabe que o que faz isso mudar é a informação. Uma informação bem colocada. Lógico que tem muita gente que contribui para isso, né? Tem muito sensacionalismo em torno disso, né? Pessoas que ostentam. E as pessoas acabam, por conta de maus exemplos, elas acabam não se aproximando de informações, da fonte de informação, achando que todo mundo que tem dinheiro age daquela forma, né? Ostentando, humilhando os outros. Algumas, infelizmente, até roubando, vamos dizer assim, pessoas que querem dinheiro a todo custo, né? Então, enfim, mas estamos aqui para falar da verdadeira informação, que é a informação clara, imparcial, né? Que foi a que me ajudou a sair da situação de quebrado, né? A gente vai deixar isso pro final, falar isso depois. Você comentou aí sobre uma maneira correta de encarar o dinheiro. E essa semana eu assisti um vídeo do Seiji Arata. Sei que você também gosta dele, né? Sigo ele no YouTube. Aliás, sigam aí o Seiji Arata. Ele é uma pessoa muito equilibrada e ele falou uma coisa interessante no último vídeo que eu vi, que a maioria das pessoas tem uma relação agressiva com o dinheiro. Então, é impossível você
conseguir lidar bem com algo que você não tem uma relação boa com aquilo, né? Então, por exemplo, quando se olha o dinheiro como essencialmente algo ruim, algo malévolo, né? Você falou aí até demoníaco, né? E se você olhar ele como sendo a raiz de todos os problemas, então dificilmente você vai conseguir construir algo e ter inteligência financeira para multiplicar o seu patrimônio. Então, até uma coisa que eu acredito muito, né? Que o livro mais importante da minha vida, que é a Bíblia Sagrada, fala que não é o dinheiro que é a raiz de todos os problemas, é o amor ao dinheiro. Então, amar o dinheiro também é um outro oposto que não é legal, né? Que te leva para uma direção ruim também. Então, o que a gente quer aqui é equilíbrio. Porém, a falta de equilíbrio, de certa forma, às vezes nos leva para a situação decadente, a situação de dívida, de estar quebrado, né? Fala um pouco, então, sobre isso. Como que era essa relação sua com o dinheiro? Então, vamos lá. No meu caso, faltava várias coisas. O principal é a informação. E o pouco de informação que eu tinha sobre o dinheiro me fazia tomar decisões equivocadas em relação a isso. Dá um exemplo. Você falou da Bíblia Sagrada, é um livro que você sabe que eu respeito muito. Até pessoas que não são cristãs respeitam a Bíblia, né? Entendem que é um livro de sabedoria. Sabedoria diferenciada, né? Sabedoria fantástica. Então, assim, eu interpretava mal. Por muito tempo, faltava entendimento para mim com relação ao amor ao dinheiro, né? Que a Bíblia tem trechos dela que ela fala que o dinheiro serve para a proteção. Então, ela reconhece o valor do dinheiro, né? O valor prático. O valor prático. O que ela condena é o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro faz muita gente cometer estupidez, insensatez e ganância, a ganância que faz pessoas matarem por dinheiro, né? Um extremo, né? Tô dando um exemplo para resumir aqui o que as pessoas fazem por falta de entendimento, que para mim, eu costumo citar nas minhas palestras e nas minhas parcerias, que o dinheiro é como um objeto qualquer. Uma faca, por exemplo. Uma faca a gente pode fazer um bom prato, ela pode ser de ajuda para preparar bons pratos, como ela pode ser usada para o mal, para prejudicar alguém. Tipo, a faca é só uma faca. Então, o que vai ser determinante se ela vai ser usada para o bem ou para o mal é quem está fazendo o uso dela. Sim. Né? Ela não tem... Faz todo sentido. Então, dinheiro é a mesma coisa. Uma pessoa boa, com mais dinheiro, ela faz mais o bem. Uma pessoa má, com mais dinheiro, ela faz mais mal. Vai fazer, Se ela explodir uma dinamite com pouco dinheiro, ela com mais dinheiro ela vai construir uma bomba atômica para fazer mal para muita gente. Sim. Acho que é um exemplo mais radical assim, mas acho que deu pro pessoal entender aí. E era isso que eu não entendia. E por não entender isso, eu me afastava de conceitos como o próprio empreendedorismo. É até interessante isso. Hoje eu defendo muito empreendedorismo, inteligência financeira, leitura de livros. Você citou o Sei Charata, é realmente muito bom. Me ajuda muito o conteúdo dele. Então me afastei de livros, de pessoas que têm muito para ensinar e me trouxeram o equilíbrio que faltava, o entendimento que faltava, enxergar as coisas por um outro ângulo. E por isso eu tomei decisões erradas que me trouxeram prejuízo. Por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar empregado. E ali houve muita frustração. Por quê? Porque eu jovem, tinha 18 anos, comecei a trabalhar desde cedo, mas como emprego mesmo, de carteira assinada, né, tradicional, a CLT, com 18 anos. Eu tive meu primeiro emprego e ali as primeiras frustrações, porque imagina, jovem, cheio de energia, cheio de ideias, você fica preso a um sistema. Você fica engessado a um sistema de horário, estar ocupado sempre, e ocupado não significa ser produtivo. Eu tinha muitas ideias que não dava para ser implementada naquele modelo de negócio que eu estava inserido. E eu tinha que obedecer ordens. Desculpa, eu entendo assim que você não está querendo dizer
que em si o modelo de ser empregado é ruim, mas que para a mentalidade que você queria, que seria bom para você, o que você queria para sua vida, não era compatível ser empregado. Exatamente, eu não tenho nenhum preconceito com relação a emprego, porque a gente sabe que as pessoas que estão trabalhando no emprego, elas beneficiam a sociedade, né? A gente precisa de um caixa de supermercado, a gente precisa de um atendente numa farmácia. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, nem todo mundo pensa igual a gente de ter um negócio próprio, enfim, como você falou muito bem, aí tem lugar para todo mundo. No meu caso, e aí não se desprendendo aqui do tema da nossa conversa, que é a inteligência financeira, a falta dela, e quando a gente obtém a inteligência financeira, que é o tema do que nós estamos conversando, mas ainda não entendia a parte estratégica disso para a vida, entende? Assim, eu preciso ter o meu negócio próprio, eu não tinha clareza disso. Queria, mas não tinha clareza. Eu preciso de um emprego, eu estava descobrindo que não necessariamente. Então eu ainda não entendi a essência do empreendedorismo e como que isso ia impactar o mercado e como que isso traria benefício financeiro para mim. Entendi. Pra gente trazer um pouco de clareza para essa conversa, ser empregado em si não é o que te deixou quebrado, né? Então, se você tivesse que resumir numa frase, o que é que fez você quebrar? Porque muita gente que está ouvindo a gente tem um emprego e isso não é o problema em si. Então, qual foi o problema? Bem difícil se eu resumir numa frase, né? Um pouco dessa história que eu tô contando aqui, né? É pra galera entender o que eu vou falar depois. Que é como eu saí da falência, vamos dizer assim. Eu quebrei, mas como que eu saí? E quebrei não é vergonha e não quebrei só uma vez. Então, a primeira vez foi quando eu abri mão do meu potencial empreendedor para trabalhar como empregado. E aí foi porque eu achava que eu não seria capaz de me sustentar com aquilo que eu aprendi a fazer. Eu era eletricista, eu vim da parte de construção civil e muita gente talvez não fique rico com isso, mas se dá bem na vida. E eu não enxergava isso. E fui trabalhar como empregado e me frustrei porque como empregado eu tinha um salário, eu era preso àquilo e não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar de fato aquela realidade. Aquele trabalho ele não me trazia nem satisfação e nem a renda que eu precisava. Então, foi a primeira vez que eu abri mão da minha saúde emocional física e perdi um tempo, assim, vamos dizer. Gastei muito do meu potencial num trabalho que não me trouxe o resultado que eu precisava para sustentar minha família na época. Então eu considero a primeira vez que eu quebrei. Eu quebrei não financeiramente, eu quebrei como frustração, apesar de ter servido como experiência. Então eu perdi um tempo estratégico do que eu queria construir, um negócio meu. E tempo vale mais do que dinheiro, você sabe muito bem disso. Bom, e aí depois eu abri o meu negócio próprio, eu tinha minha família, né, me casei. E aí, como todo mundo, quer ter a sua casa, quer ter seu carro. Então, até esse momento, você ainda não tinha uma dívida mesmo, né? Uma dívida alta. Dívida financeira alta ainda não. Só que eu não tinha conquistado o que eu queria. Então, como eu falei, eu perdi um tempo da minha vida onde eu só empatei. Pagava contas. Como muita gente vive a vida inteira hoje em dia, pagando conta e não realizando um sonho, grandes objetivos, né? Enfim, isso é frustrante, é triste, mas é a realidade da grande maioria das pessoas no nosso país e no mundo. Então é importante a gente falar disso aqui, que muita gente vai se identificar. Fala um sonho que você tinha, que você sentia que não podia realizar naquela situação. O sonho de conhecer o mundo, por exemplo. É um sonho que eu tenho até hoje. Tem muitas viagens. Viajar, acho que é o sonho de muita gente. A gente assiste filme, a gente assiste documentários, a gente assiste TV, a gente vê tanta coisa legal que tem pelo mundo aí. Poxa, e por que não conhecer também? Por que não viver um pouco dessa experiência? E não encontrar essa resposta
fora do que a gente sabe que é o dinheiro que vai fazer a gente conseguir isso. É frustrante, é triste, né? Então eu ficava procurando meios de me realizar tanto profissionalmente, ajudar pessoas com o meu trabalho, no meu mercado, e também conseguir o meu dinheiro, o meu recurso para poder realizar esse sonho. E aí depois eu vim, né, conheci uma pessoa muito especial para mim, né, e a gente veio se casar, então o sonho duplicou, né, dobrou. Então, além dos meus sonhos, tinha os sonhos da pessoa com quem eu quis compartilhar a minha vida. E aí se faltava dinheiro para um, agora casado faltava dinheiro para dois, né? E com isso a gente é humano, a gente tem necessidades, essas necessidades muitas vezes vêm na forma de saúde, cuidar da saúde, né? Então a gente vivenciou algumas situações delicadas na família, da minha parte, da parte da esposa, da parte dos meus pais também, que fizeram com que a gente começasse a ter dívidas. E aí a falta de planejamento que já existia teve como agravante problemas de saúde que, para sanar, a gente precisou fazer alguns empréstimos. E a falta de conhecimento faz a gente fazer maus empréstimos, tomar decisões. Então é um círculo vicioso, é um efeito dominó, um efeito em cadeia, né? A falta de informação lá atrás. Hoje você vê que um mau empréstimo, o que é um mau empréstimo? Qualquer empréstimo é um mau empréstimo, né? Hoje... Mas tem os empréstimos péssimos, então, né? Tem os piores, né? Tem os empréstimos, só existe o ruim, o pior, o péssimo e aquele empréstimo que vai te levar à ruína, né? Eu falo que é o que vai fazer você sentir o gostinho da lama do fundo do poço. Uma coisa é você tá no fundo do poço, uma coisa é você tá comendo a lama do fundo do poço. E empréstimos com juros altíssimos, né? Você vai no banco... Agiotagem mesmo, né? Não chegamos nessa parte ainda. Não chegamos nessa parte ainda. Essa parte veio depois, né? Quando eu tive mesmo que, enfim, colocar a vida na mão de agiota, porque não tem outra forma. Se alguém hoje fala que emprestou dinheiro de agiota e não temeu pela própria vida, é mentira. A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Que as pessoas podem fazer por dinheiro, e agiotas, eles prezam pelo nome, né? Então eles matam para dar exemplo para os outros que vão vir emprestar depois, né? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você comentou aí que o fato da primeira vez que precisou fazer um empréstimo tem a ver com a falta de conhecimento e de preparo que você tinha lá quando você não tinha uma dívida, né? Então isso eu fico pensando, talvez quem está nos ouvindo, né? Talvez quem está nos ouvindo não tenha uma dívida, não fez um empréstimo no banco, mas talvez esteja vivendo um dia depois do outro sem se planejar. Exatamente isso. Era exatamente assim que eu fui obrigado a pensar assim, como a maioria das pessoas, no sistema existe um molde e o sistema tenta colocar a gente dentro do molde dele, né? A gente tem que servir ao status quo. Para começar, que o consumo é extremamente importante, né? Quer dizer, se você tem que mostrar que você tem isso ou aquilo, e as pessoas, não que era o seu caso, mas a maioria das pessoas hoje se vê obrigada a comprar um carro X ou Y exatamente para servir às aparências, né? Agora, não necessariamente esse era o seu caso, né? Só que o fato de não ter se preparado para despesas que viriam, por exemplo, uma questão de saúde na família, algo assim. O que faltou também nesse período foi o planejamento, fazer uma reserva. Uma coisa que eu vou começar a misturar conceitos que eu tenho hoje com a história do passado, onde eu não entendia a importância de ter uma planilha de gastos, uma planilha de ganhos, saber da onde está vindo o dinheiro e saber para onde está indo. A coisa parece muito simples, mas se você for entrevistar as pessoas hoje, 90% das pessoas com quem você for falar não tem um orçamento em casa.
E é o primeiro, já começa aí. O primeiro erro meu que me levou. Eu não sabia quanto de verdade eu ganhava e não sabia quanto na verdade eu gastava. E aí me ofereceram um cartão de crédito do banco, enquanto meu nome ainda não estava negativado. E aí cartão de crédito é uma excelente ferramenta, mas para alguém que não tem inteligência financeira, é o caos, né? É o caos. No meu caso foi o caos. Porque a gente, por exemplo, a gente tem um salário de R$1.000. Vamos dar um exemplo, um salário mínimo de R$1.000. E a gente tem um cartão de crédito com limite de 500, a gente passa a achar que o nosso salário é 1.500. Aí a gente gasta todos os 1.000 do salário mais os 500. Então a gente começa o mês que vem já com uma dívida de 500 e não se dá conta disso. Então aí começa a bola de neve, a famosa bola de neve, né? Que todo mundo tem medo, mas não sabe o porquê que entra nela. E aí começa o estresse. E aí quanto mais estressado, menos ideias você tem. Quanto menos ideias você tem, mais longe você fica de sair do problema que você entrou. Foi o que aconteceu comigo por muitos anos. Eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais próximo eu estaria de ficar livre das dívidas e talvez pudesse conquistar o que eu queria, a vida que eu queria, ser livre. Ser livre, que eu falo, é não precisar de dinheiro, não ter preocupação com dinheiro. Ou uma preocupação excessiva com preocupação dinheiro. excessiva, esse é o ponto aqui, né? Vamos que fique claro pro pessoal que tá ouvindo a gente, que nós não estamos dando nenhum dogma, nenhuma regra de vida aqui. O que a gente tá falando é que a gente tem que evitar ser radical e evitar extremos. Não vai viver para ganhar dinheiro e também não vai querer repelir esse assunto, porque, como a gente tá falando aqui, foi isso que me levou, a origem de tudo foi a falta de conhecimento. Lembra do objeto que eu falei? Imagina, uma faca na mão de um bom cozinheiro, ele tira um filé de uma carne, pica bem um legume, enfim. Agora, na mão de uma pessoa que não sabe, ela vai se machucar, ela vai se cortar, ela vai causar acidente, né? O dinheiro é a mesma coisa. A falta de conhecimento vai fazer a gente se acidentar. Em conformidade com isso aí que você está falando, tem aquela frase do Albert Einstein, né? Ele fala sobre os juros compostos, que são a 8ª maravilha, né? Para quem entende. Porque quem não entende vai viver pagando dívida o resto da vida. Então, é legal essa frase, ele falou, né? Quem entende ganha, quem não entende paga. Exatamente. Então, assim, a pessoa que não entende é a pessoa que vive pagando o mínimo do cartão de crédito. A fatura chega, ele vai lá e paga o mínimo. Só que ele não entende o poder daqueles juros compostos, para deixar ele cada mês mais pobre. E aquela dívida dela vai só crescendo. Sim. A gente ainda vai falar aqui sobre o poder de fazer o processo contrário, né? O juro composto a seu favor. Exato. Né? Mas, voltando para a questão da dívida e tal, né? Quando foi que você caiu em si, que você estava num caminho assim que, se você continuasse daquele jeito, você não só deixaria de realizar os sonhos, mas também estaria colocando a sua vida, a sua família em risco? Vou tentar resumir aqui pro pessoal. Então a gente entrou nesse caminho aí, saí do emprego, aí tentei mais um pouquinho em emprego, eu vi que não dava certo porque eu gastava meu tempo por um dinheiro e sempre ia ser assim. Por melhor que fosse o meu emprego, eu sempre ia trocar todo o meu mês por um dinheiro X. De acordo com as minhas habilidades, de acordo com as minhas qualificações, talvez eu tivesse um emprego melhor, mas o sistema seria o mesmo. E nesse ponto você já tinha uma dívida que só aquele ganho do mês vendendo suas horas de trabalho não era o suficiente. Não era o suficiente. A gente pagou a água e a luz porque a gente precisa ter. Trabalhando na minha firma, abri uma firma de prestação de serviço, né? O Sebrae facilitou para mim, me ajudou muito, me deu cursos, aí começou já tô colocando um link aqui no que me ajudou a abrir meus olhos. E aí na minha prestação de serviço eu vi oportunidade de ganhar mais, porque eu dava preço da minha mão de obra, só que aí eu fui conhecer um outro lado do sistema. Existe já um padrão, existe já uma tabela, vamos dizer assim. Então não tem como cobrar mais por um serviço no mercado que já tem
uma média, já tem um teto por aquele serviço. Então, e se eu quisesse trabalhar mais para executar mais mão de obra, o dia só tem 24 horas. Então a gente se esbarra nesse teto de tempo. E aí foi quando eu comecei a abrir meus olhos para isso. Eu via que a maioria das pessoas que tinham a mesma atividade minha também estavam na situação que eu estava. A maioria delas. Então eu não via futuro naquilo que eu fazia. Não tem como escalar, né? É limitado o quanto você pode ganhar. Exato. Não é porque o tempo é igual para todo mundo, é 24 horas por dia e a gente não é máquina, né? E se a gente for ver bem, até máquina precisa de manutenção às vezes. A gente tem que dormir, a gente tem que se cuidar para não ficar doente, senão é mais prejuízo. E para quem trabalha por conta, ficar doente é péssimo, né? Porque mesmo que você pague a Previdência Social, o INSS, né, o famoso isso nunca será suficiente, a gente ganha um auxílio doença lá descontado com muito custo, hoje em dia é muito pior, triste a situação de pessoas que dependem disso. Então você ficou sem trabalhar, se você tem uma prestação de serviço, no meu caso, o maior ganho líquido que eu tive no mês como prestador de serviço foi R$4.000. Até falando uma coisa específica para o pessoal entender. E prestava serviço em indústria, não era qualquer serviço. E para a época era um ganho legal. Só que era o mês todo chegando tarde em casa, trabalhando em feriado, sábado e domingo. Isso que você falou aí me fez lembrar... Vira e mexe quando eu pego o Uber, né? Eu acabo puxando conversa, assim, bato papo e tal. E eu falo assim, eu já fui motorista Uber, né? E aí a pessoa que tá dirigindo fala assim, é verdade, e por que você parou, né? Aí eu acabo falando do meu negócio hoje e tal. Mas é interessante ver como a maioria que recorre a isso, né? A vender o tempo dele, porque ele tá ali dirigindo, ele tá vendendo o tempo dele. Na verdade, tá fazendo um negócio insustentável a longo prazo. Alguns que eu pergunto, mas quantas horas você dirige por dia? Alguns falam assim 15, 16 horas. E geralmente eu pergunto, cara, você acha que você vai aguentar quanto tempo fazendo isso? Né? Ou então eu pergunto assim, viu, e a sua esposa? Fala o quê? De você dirigir 15, 16 horas, né? E você tá vendo sua filha crescer? Como é que tá a vida familiar, né? Então, isso é interessante a gente colocar na nossa conversa aqui, porque não tem nada de errado em você vender o seu tempo. Mas às vezes você está numa situação que você vendendo o seu tempo daquele jeito, você está cavando a sua cova, né? Talvez você não vai aguentar alguns meses naquele ritmo, né? E o desespero faz isso com as pessoas. Se a gente fosse mudar o rumo da nossa conversa agora, qual que você acha que deve ser uma coisa que a pessoa deve levar em consideração para conseguir sair dessa situação de vender o tempo dela? Então eu vou dar uma dica, vamos dizer assim, para as pessoas serem felizes. Não, porque tem gente que quando a gente fala isso, que ela tem que viver uma vida para ser feliz, as pessoas riem da gente. Acham que é uma fantasia isso, né? Que bobinho é ele, né? Que bobo, né? Que mundo você vive? Quando na verdade não, né? É muito estranho as pessoas se acostumarem com essa vida infeliz. Então assim, eu me dei conta de verdade, você já fez essa pergunta para mim aqui no podcast, quando que eu me dei conta de que não ia dar, aquela vida que eu tava levando não ia dar? Foi quando eu me dei conta que eu não tava sendo feliz. Não fazia sentido eu não ser feliz. E assim, eu queria muito ser feliz. Se fosse resumir o sonho da minha vida, ser feliz, uma das coisas que me fazem feliz é viajar. Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender é: tô sendo feliz naquilo que eu tô fazendo? E se não tô sendo feliz, faz sentido eu insistir nessa atividade que não me traz felicidade? E na maioria das vezes daria uma tortura que não só não traz felicidade para a pessoa, como não traz nem renda para ela. Até uma vez eu dei uma dica para um amigo meu que desenvolve uma atividade junto com a gente, que assim, o empreendedorismo hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, com tanta necessidade que o mercado tem, o mercado precisa de nós, não é a gente que precisa do mercado. E o emprego, eles vendem o contrário, né?
Tipo, se você quiser, bem. Se você não quiser, tem 1000 na porta da minha empresa para ser contratado. As pessoas ficam naquele desespero e aceitam aquela, entre aspas, oportunidade no desespero. Mas ela não para pensar que ela tem muito mais para oferecer para o mercado do que aquela empresa precisa. Então, assim, baseado nesse campo, se a pessoa for muito mal sucedida na área que ela escolher para empreender, ela vai ser muito mais bem sucedida do que alguém no emprego. Entendeu a comparação? Eu sendo um empreendedor hoje numa área comercial, vamos dizer, eu já trabalhei na área de cosmético. Então, se eu for muito medíocre na minha atividade, mas me dedicar, trabalhar ali, me dedicar semanalmente, como as pessoas se dedicam no emprego delas, mas trabalhando para mim, trabalhando da minha casa. Se eu for medíocre nos meus resultados, eu vou ganhar mais do que alguém bem sucedido numa empresa de perfumaria, por exemplo. Entende? Porque lá naquela empresa de perfumaria, a pessoa tá presa ao danado, desculpa o termo aqui, tá? Posso falar? Ao desgraçado do salário. Ela tá presa, ela pode ser um extremo vendedor maravilhoso lá naquela empresa, ela pode até ter uma comissão, uma participação de lucro lá, mas nunca vai se comparar com o ganho que alguém pode ter por trabalhar para si. Sim. Desde que, lógico, ela se dedique, ela aprenda o que tem que aprender, ela tente dar o seu melhor, mas mesmo dando o seu melhor, se ela não for extremamente habilidoso, extremamente inteligente mesmo no que ela faz, ela vai conseguir sim um resultado que vai superar alguém no emprego. Acho que deu pra galera entender o resultado aqui, porque o mercado, ele é muito amplo, ele é muito gigante. Qualquer pessoa hoje, sem demagogia, sem querer ser bonzinho com quem está ouvindo, tem muito a oferecer para o mercado, mais do que o mercado tem para oferecer para ela. Muitas vezes é uma questão de se contentar, né? A pessoa assim... Não se contentar, porque estar contente com as coisas é importante, mas a pessoa, ela acostumou que receber aquele X ali é o que ela merece. Ela nunca acha que ela merece mais. É o mito da segurança, né? Ela quer se sentir segura primeiro. E aí depois vem isso que você falou. Primeiro de tudo, a pessoa quer o instinto de sobrevivência. Ela quer manter o aluguel, ela quer manter a água e a luz dela, ela quer manter a comida dentro de casa, e é natural. O instinto de sobrevivência vem primeiro. E aí depois vem toda uma mentira. Toda uma mentira, que ela só merece aquilo mesmo, que aquele é o padrão, aquela é a vida que ela tem que ter e ponto. Aquilo que o sistema impôs. É uma mentira. E ela acredita nessa mentira, ela começa a viver baseada naquilo, né? Começa a se diminuir perante as oportunidades. É interessante você falar isso, porque eu acredito muito que a gente tem que desenvolver uma atividade que nos permita levar a vida que a gente acha que deve levar. Então, não necessariamente significa que você vai o seu trabalho ali é o seu sonho, é aquilo. Mas se aquilo não te permite realizar os seus sonhos, então tem alguma coisa errada. Você tá indo na direção contrária que você deveria ir, né? Então, por exemplo, eu dou muito valor pro serviço voluntário, para gastar o meu tempo ajudando as pessoas, né? Não necessariamente todo o meu tempo assim de trabalho eu vou conseguir focar nessa atividade. Mas será que a minha atividade me permite gastar o meu tempo com isso, que é o mais importante, né? Quer dizer, eu consigo enxergar a minha rotina, o meu cotidiano e até a médio e longo prazo como, puxa, eu estou conseguindo fazer algo que me permite realizar o meu sonho, que me permite gastar tempo com o que eu acho importante, né? Porque eu não tenho a pretensão de que todo mundo vai trabalhar exatamente com aquilo que lhe deixa feliz, né? Mas você fazer algo que te permite fazer o que te deixa feliz é importante, né? Exato. É assim, a pessoa pode não trabalhar com aquilo que a faz feliz, mas aquilo que ela faz
tem que dar suporte, tem que subsidiar uma vida feliz para ela. Talvez eu seja um motorista de ônibus, ou eu seja um pedreiro, ou seja um eletricista como eu era, e não me sinta realizado com aquela profissão. Mas aquela profissão me gera um retorno financeiro que paga a casa que eu queria ter, paga a viagem que eu queria fazer. Então, muita gente se contenta, aí entra o que você falou agora há pouco, com aquela profissão, com aquela vida, porque em alguns momentos dos meses ou dos anos da vida dela, ela consegue um pouco de felicidade. Então ela acaba se contentando com aquilo e ela vive naquela mesmice. Ou alguém falou pra ela que ela não merece mais. Exato. Né? Fez ela acreditar nisso. Né? Mas aí entra vários fatores, né? Que na correria do dia a dia a pessoa nem presta atenção. Já ficou no automático aquele estilo de vida dela. Mas enfim, voltando a falar aqui do que me fez acordar, era isso. Eu não via, eu não era feliz. Não tinha o retorno financeiro que eu queria ter, só que eu não tinha o principal. Eu não tinha o conhecimento disso tudo, eu não tinha noção. Não entendia que era isso que estava acontecendo, e era isso que estava ruim. Exato, só que eu era infeliz. E isso não fazia sentido para mim. Eu não estava celebrando a vida. Vamos dizer assim, não era viver cada dia para mim, não era uma alegria. Eu acordava, eu tinha que cumprir compromissos, e compromissos muitas das vezes que não era da minha vontade cumprir. Eu cumpria porque eu tinha que cumprir. Não te levava para a direção que você queria ir. Exato. E aí um belo dia, já ciente da minha infelicidade, ciente da minha insatisfação, muito triste e frustrado por conta das dívidas já, que eu falei, motivo de saúde, empréstimos que começaram a ser feitos e não quitados, que começaram a gerar dívidas para mim, começaram a cobrar de mim, não só financeiramente, mas emocionalmente, né? Ou moralmente. Isso era muito constrangedor e frustrante para mim, pessoas indo me cobrar na porta de casa, e aí você, como homem, chefe de família, começa a se sentir menor, você começa a se sentir diminuído, começa a perder o amor próprio, a autoestima, o respeito. Então eu tinha clareza, talvez não da vida que eu queria ter, mas eu tinha clareza que aquela não era a vida que eu queria ter. Entendi. Esse é o ponto. Então são duas coisas aqui que a gente pode trazer pro pessoal, pro seu público aqui. Então, se você ainda não tem clareza da vida que você quer ter, para você mensurar o quanto de dinheiro que te deixaria tranquilo para ter a vida dos seus sonhos. Se essa clareza não existe, tem a clareza da vida que você não quer ter. Talvez você não quer ter no seu pé um patrão se assediando, te cobrando, te maltratando, ou um colega te fofocando de você. Isso te traga tanta frustração que você não queira mais isso. Isso é uma clareza. Sim. A gente chama de sonho de amor, que é o que a gente quer conquistar, e tem um sonho de dor, que é aquilo que você quer se livrar. Então essa clareza eu já tinha, a vida que eu não queria ter. Legal. E legal você falar isso porque, como a gente comentou, a pessoa não necessariamente tem algo errado em ser empregado. Nada de errado em ser empregado. Então, mas você estava numa situação ali de dívida e tal, que você precisava de mais. E não era só... poxa, o que eu tenho aqui é o suficiente para viver, para comer, né? Isso nunca faltou. Isso nunca faltou. Mas você estava numa situação que você precisava de mais, né? Você se importa de falar? Quanto mais, assim? Como é que estava a sua dívida? A gente dá risada, mas é bem sério, né? Eu cheguei a dever 170 mil reais. 170 mil reais. 170 mil reais de dívida. Não conta. A água, a luz, a gente não conta como dívida, né? Mesmo que esteja atrasado, né? 3 meses, né? Você já vai ter cortado a sua luz, você não vai ter dívida, né? Você vai dever 3 contas. Cortou, você não deve mais. Então que fique bem claro, não é uma questão assim de é um camarada que tem ambições, que ele não tá satisfeito com as coisas que tem. Não. É alguém que precisava de muito mais do que o arroz e o feijão. Exato. O que me deixou assim tranquilo que as dívidas nunca vieram por conta de
supérfluos. Porque tem muita gente, infelizmente, que às vezes a gente não consegue nem sentir dó dela. Ela fala que não tem sonhos, mas as dívidas dela falam que sim. Porque muita gente quer realizar um sonho de um notebook novo, uma televisão nova. Uma televisão gigante. Né? É um sonho. Carro esportivo. Ela fala um carro esportivo. Né? Ninguém precisa de um carro esportivo. Exato. Né? Quanta gente que já se endividou porque comprou um carro velho e colocou um som no carro que é mais caro que o carro. E se endividou com aquilo. Tem inúmeras histórias, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar com muita facilidade. E no nosso caso não foi isso, isso me deixou calmo. As dívidas para grandes instituições, é até como dica que eu dou. Eu cheguei a fazer empréstimo para pagar loja 100. A falta de inteligência financeira era tamanha que eu não sabia calcular juros. Que os juros da loja 100 era muito mais barato que o Bradesco. Eu fazia empréstimo no Bradesco para pagar. A tamanha era a falta. O despreparo. O despreparo. Eu falei que mediocridade, a ingenuidade, a ignorância mesmo, né? A gente ainda vai falar sobre esse assunto um outro dia, porque é interessante. Eu até comentei contigo, né? Que ao passo que a maioria das pessoas faz dívidas e paga os juros para o banco e enriquece o banco, eu te contei que eu cheguei à conclusão essas últimas semanas, fazendo as minhas continhas, as minhas planilhas, que eu, na verdade, multipliquei o meu patrimônio com o dinheiro do banco. Então é o contrário. Isso foi o máximo quando você contou isso pra mim. Esse é o máximo, porque... Mas é o máximo do que você faz quando é bem informado. Exatamente. Isso você citar isso agora é genial. Se você não tem informação correta, a informação necessária, perita para você lidar bem com o dinheiro, você não consegue fazer isso. Porque o que eu fiz foi o caminho contrário, foi pegar dinheiro da instituição financeira e ainda assim, por o meu negócio ser mais lucrativo, por eu conseguir fazer o meu negócio me render mais lucros do que eu pago de juros, então compensa. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe disso, mas os grandes empresários, as empresas, elas têm dívidas. Exato. Mas o segredo é você entender que a sua maneira de operar a sua empresa ser mais lucrativa no mês do que o juro que você paga pro banco, né? É algo delicado, até perigoso de se contar isso, né? Tem que ter muito critério de falar isso, porque hoje você já vive uma realidade bem diferente, você aprendeu com erros seus. Sim. E esses erros te trouxe experiência. Muita gente não enxerga nem isso, que aqueles erros que ela comentou, ela prefere ficar se martirizando, se lamentando o resto da vida por algo que ela fez de errado, uma decisão que ela tomou errada, em vez de pensar de modo prático. E você escolheu o outro lado. Você escolheu aprender com os erros. Isso é importante. Foi o que aconteceu comigo. E um amigo meu, ele citou uma frase, assim que eu entrei para o mundo dos negócios corporativo, vamos dizer assim, o mundo do marketing, entender planejamento, entender necessidade de mercado, público-alvo, escala, que você já citou aqui, escala, alavancagem, para mim era perturbador esses termos. Só que eu entendia que eu tinha que enfrentar isso. E aí fica uma outra dica para as pessoas. Se você se incomoda de falar de dinheiro, de falar de planejamento, eu te entendo. Porque quando começava esse assunto em uma roda de amigos, ou num curso, ou numa palestra, aquilo já começava a doer meu ouvido. Eu não queria participar daqueles diálogos, aquelas conversas. E era exatamente por isso que eu estava nessa situação. Então a dica é que enfrente aquilo que você não gosta. Enfrente aquilo que você não gosta. O resultado que você quer pode estar na reunião que você não foi. Na reunião que você não vai. E uma reunião que eu fui, um dos meus amigos que já estavam inseridos nesse mercado há mais tempo, ele se tornou inclusive um dos meus mentores do mundo financeiro. Ele falou: olha, o sucesso vem de você fazer o suficiente das coisas certas.
Porque a minha visão era o quê? Eu tinha que trabalhar mais. Então a minha visão, Dario, era sempre trabalhar mais. Trabalhar mais, e você já me conheceu, você sabe. Carregar mais pedra. Carregar mais pedra, carregar mais pedra. E a gente não para pra pensar no sentido daquilo que a gente faz. Ou talvez um jeito mais fácil, mais prático de carregar mais pedra. Talvez carregar mais pedra seja mesmo a solução. Mas não em sacolinha, não num carrinho de mão. Sim. Talvez num caminhão. Sim. E a gente tem medo de crescer também. A gente já falou isso. As pessoas têm medo de crescer também. Eu já vi isso no meu caso. Quando eu fui abrir o microempreendedor individual, eu tinha medo. E daí eu ia ter que prestar contas pro governo. E eu não tô... Quando a gente pensa sempre no lado negativo, o sistema faz isso com a gente. A gente sempre pensa no lado negativo de algo bom. Se eu tô tendo que prestar contas de um trabalho que eu fiz e talvez até pagar um imposto, é bom porque eu tô ganhando mais. Sim. O meu negócio tá indo bem. Exatamente. A gente tem preconceito até de se dar bem. E aí depois eu tinha medo de ultrapassar aquilo que o meu microempreendedor me dava direito. Sendo que era algo bom também. Sim. Eu ia pagar faturar mais, você... Exatamente. Exato. Não necessariamente algo prejudicial, algo mal. Então eu tive que me livrar disso. E participar de palestras, abrir a minha mente para as informações, me ajudaram a me livrar daqueles conceitos antigos, errados, limitadores e incorretos, conceitos incorretos, errados. Me livrei daquilo e comecei a ter resultados diferenciados. Ainda endividado, mas lembra que eu falei que talvez um dos prejuízos de se perder tempo em um emprego que não te deixa feliz e não traz a renda que você gostaria é o prejuízo emocional, porque daí você vai parar de ter ideias, vai parar de acreditar no seu potencial e você tende a viver mesmo aprisionado daquele estilo de vida. Esse é o pior prejuízo que leva a outros prejuízos. Eu comecei a viver diferente. Comecei a ver oportunidades onde eu só via obstáculo. Comecei a ver solução onde eu só via problema. Comecei a ver que eu realmente era mesmo muito útil para o mercado, que eu tinha habilidades que poderiam ser muito melhor aproveitadas no mercado do que se fosse no emprego ou na minha própria profissão, que eu estava executando serviços. E aí a gente entra o que a gente talvez pode chamar de ponto de virada, né? Porque eu me lembro quando, alguns anos atrás, você me ligou para falar de uma oportunidade de negócios, algo que você tinha encontrado, abraçado, e isso estava sendo legal para você. E aí entra um conceito que eu acho que é muito importante para todo mundo que está ouvindo. Quando você vende o seu tempo, você está limitado ali a 24 horas do seu dia, né? Mas quando você vende produtos, você não tem limite do quanto você pode vender, né? Fala pra gente como foi entender isso pra você. Foi fantástico, entender isso foi fantástico. Lembra dos palavrões que eu falei? Que alavancagem, o conceito de alavancagem, entender isso veio quando um amigo meu de infância, sou muito grato a ele, concursado público, né, da área militar, ele me apresentou essa oportunidade de fato. Quando eu estava muito desesperado, ele, policial militar, me apresentou uma oportunidade de venda de produtos que já tinha numa marca bem conceituada na época, bem reconhecida, bem forte na época. E essa oportunidade não era inédita para mim, ela já tinha passado por mim 3 vezes. E você tinha recusado? Eu tinha recusado e essa oportunidade veio de pessoas de confiança até. E aonde eu paguei um preço muito caro por ter a mente fechada. A mente fechada é o preço mais caro que alguém pode pagar. É que ser um vendedor é uma coisa que a maioria das pessoas repudia, né? Isso, eu acho que até um tema legal para você tratar depois num outro podcast, essa questão das vendas, o preconceito, né? Que as pessoas têm a ideia, repudiar a ideia. Mas enfim, falando sobre o ponto da virada, que foi o que você me falou, eu estava muito determinado a mudar de vida. Estava desesperado, naquele dia eu tinha, né, feito uma oração assim,
muito sincera, talvez uma das mais sinceras que eu já fiz para Deus na minha vida, né? Que se tivesse uma oportunidade de trabalho honesta, que tivesse o potencial de me tirar daquela situação precária que eu estava vivendo. Que era muito mais do que conseguir o sustento. Era pagar uma dívida de 70 mil reais. E ir crescendo. Lembrando, e crescendo com os juros. Então, assim, e não queria trabalhar para pagar a dívida apenas. Eu queria ser feliz, lembra? Ser feliz. Eu estava plenamente consciente de que eu era infeliz. Eu queria mudar isso. E a minha infelicidade, ela estava relacionada diretamente àquela dívida. Estava muito ligada. São duas coisas distintas, mas estavam interligadas. E se tivesse uma oportunidade honesta de trabalho, que tivesse o potencial de me ajudar a sair da dívida e ser feliz, que ele me ajudasse a encontrar. Eu não queria nada de graça, eu não pedi para Deus uma maleta de dinheiro. Se eu encontrasse, eu ia ficar muito feliz. Mas assim, honestamente, a gente ia ter que devolver, né? A gente anda diferente da multidão. Essa parte moral eu nunca perdi. Graças a Deus, perder a confiança das pessoas, deixar de ser uma pessoa decente. Isso eu tenho orgulho de ter mantido o nome, né? Então, só que foi no dia que eu encontrei esse meu amigo, funcionário público, servidor público, já por muitos anos, que achava tempo para vender perfume. E assim, muita gente tem hoje como objetivo ser um servidor público, ver nisso um estilo de vida bem sucedido, né? Sim. Então eu tava diante de mim alguém que para a sociedade já era bem sucedido, mas que ele não se achava, não estava contente com aquilo. Não estava contente com aquilo. E aquilo ali para mim foi a resposta das minhas orações. Aquilo ali foi a resposta. Eu lembro como se fosse hoje o momento em que eu encontrei esse meu amigo. Sou muito grato, nós somos amigos demais até hoje, muito mais hoje, né? E ele me falou dessa oportunidade e essa conversa durou uma meia hora. E quando ele falou, logo no começo da conversa, o que era, eu não entendi mais nada do que ele falou. Eu tava dentro com ele, eu fiquei só pensando no que eu tinha pedido, né? E eu só via a boca dele mexendo, e eu já tava dentro, não querendo saber de nada. Eu falei, depois você me ensina, depois você me explica, me coloca nesse negócio, eu tô contigo, confio em você. E beleza, e entrei para esse negócio. Foi a melhor coisa que eu fiz, não pela atividade em si, não pela empresa, não pelo mercado em si. Mas porque seria uma ferramenta, né? Uma ferramenta, uma escola que me colocou em contato com pessoas de mentalidade melhor que a minha. O mercado me abriu a mente para outros mercados. Hoje eu atuo no mercado de tecnologia. Se a oportunidade de tecnologia batesse a minha porta com a mentalidade que eu tinha naquela época, eu não entraria. E hoje o mercado preparou, né? Me preparou, exatamente. Então, outra dica para as pessoas que estão ouvindo o seu podcast aqui. Se alguém está oferecendo uma oportunidade para você hoje, é honesta, é digna, mesmo que seja algo que você não goste, algo que você nem estava pensando que fosse uma solução boa para você, aproveite. Porque ela pode ser um degrau, um banquinho que vai fazer você enxergar atrás do muro. Talvez hoje você está batendo no muro, você não está enxergando as oportunidades que tem para você depois. Você precisa de um pezinho, você precisa de uma escadinha, um degrauzinho, nem para te jogar para o outro lado do muro, mas simplesmente para você enxergar, né? Porque aí a força para pular, para transplantar esse muro, né, superar esse muro, você vai encontrar. E às vezes a gente não encontra porque a gente não enxergou. Não tem algo além daquela barreira que você enxergou, que vai fazer seu coração bater forte e vai fazer você ter aquela força a mais para poder se esforçar. E eu encontrei naquele dia. Foi o início de uma carreira de empreendedorismo. Nós estamos gravando esse áudio aqui em 2019, já fazendo 4 anos. Desde que isso aconteceu, e 4 anos que, passaram rápido, porém muito bem vividos, bem preenchidos. E hoje, né, vamos chegar já no ponto do nosso podcast, que é a liberdade, né, de quebrado
a liberdade financeira. Eu não sei se você vai querer gravar essa parte da liberdade financeira já. Não, é legal a gente, antes de falar de liberdade financeira, conceituar, né? O que é liberdade financeira? Que para muitos também às vezes soa como um palavrão, como sendo uma coisa de gente que ostenta ou de gente gananciosa. Quando na verdade, liberdade financeira significa simplesmente que os seus ganhos no mês, os seus ganhos que vêm dos seus negócios, que vem dos seus investimentos, eles simplesmente pagam o seu custo mensal sem você ficar ali trocando as suas horas por dinheiro, né? Então esse é um conceito que a maioria das pessoas não tem, e por não ter e não entender o que realmente significa, elas nem imaginam que é possível você alcançar isso, você viver uma vida onde o dinheiro que você já conseguiu trabalha para você e te ajuda a ter mais tranquilidade, gastar o tempo com aquilo que realmente é importante para você, né? Então, hoje, tendo liberdade financeira, o que você diria que é diferente na sua vida da época que você estava lá quebrado? Ser feliz. E a gente ser sincero, ser honesto na hora de encarar a realidade. Já ajuda, é uma dica até para sair da dificuldade, a gente falou sobre isso. E hoje, eu vejo assim, eu vi um palestrante, um professor, o professor Gretz, eu acho muito legal, um dos palestrantes mais assistidos hoje no Brasil. Ele falou uma coisa muito legal numa palestra dele que eu assisti, que é ser rico não é ter muita coisa. É estar consciente de que você precisa de menos coisas. Isso é ser rico. Uhum. Então, quanto menos coisas você precisar para ser feliz, esse é o conceito de prosperidade. Eu achei muito legal ter ouvido isso dele. Então, hoje a gente pode analisar a nossa riqueza em base pessoal, a saúde. Aí eu valorizo mesmo a saúde, que sem saúde você não tem prazer de viver. Então você não vai ser feliz. Então se você tem saúde hoje, por mais endividado que esteja, você tem algo a ser grato. No meu caso, eu agradeço muito, porque no pior momento em que eu vivi, a minha saúde estava boa. Uhum. Eu não estava com a saúde comprometida ao ponto de me impossibilitar tomar atitudes, ações que pudessem me tirar da situação. Então é algo maravilhoso, porque eu sei que tem muita gente que daria tudo o que tem, muita gente rica, milionária financeiramente, daria tudo que ela tem para mim, para ter a saúde que eu tenho. Uhum. Então dar valor às coisas que a gente já tem ajuda a gente a ser feliz e desenvolver a mentalidade correta para dominar mais coisas, né? Se a gente não é grato pelo que a gente já tem hoje, dificilmente a gente vai ter a mentalidade correta para poder administrar mais coisas. Ou até mesmo merecer mais coisas. Merecimento é uma coisa que é muito pouco cultivada pelo ser humano. As pessoas querem muito, mas elas não querem dar quase nada em troca, né? E o merecimento tem a ver com o quanto você está disposto a dar em troca. Né? Exato. Tem uma frase que eu compartilhei no Instagram esses dias. Aliás, me segue lá no Instagram, @DarioCarusso. Com 2 S. Carusso com 2 S. Lá, uma frase achei muito interessante. Eu não sei o autor, mas dizia assim: há 2 maneiras de ser rico. Uma é ter tudo o que você quer, e a outra é estar satisfeito com tudo que você tem. Então uma das coisas que o palestrante falou, é precisar de menos. Isso é o conceito de prosperidade. Quanto menos coisas você precisa para ser feliz, mais próspero você é. Uhum. Pronto, mas isso aí pode não ser o suficiente para mim. Então felicidade pode significar mais coisas. Eu falei aqui de ajudar pessoas. Então eu descobri
um potencial em mim de ajudar muito mais pessoas. Enfim, trazendo para nossa realidade, pessoas comuns aqui. Então, com mais dinheiro, se hoje com pouco dinheiro eu consigo ajudar uma pessoa carente, uma pessoa que tem necessidade, eu com mais dinheiro eu consigo ajudar. Mas se eu tenho hoje, com pouco dinheiro, um pouco de tempo para ajudar pessoas com o meu trabalho voluntário, com mais dinheiro eu vou ter um pouco mais de tempo para ter mais liberdade para ajudar mais pessoas com o meu trabalho voluntário. Então o dinheiro pode sim comprar tempo. E aí eu abro um parênteses aqui, com sua permissão, para citar um dos meus coaches financeiros, Roberto Navarro. E ele ensinou numa aula dele, achei muito legal, que mexeu muito comigo há 3 anos atrás, quando eu vi essa aula em 2016. Ele falou sobre liberdade financeira de um jeito diferente. Eu acho que ele conseguiu exemplificar para mim. Como é que ele falou? Ele conseguiu exemplificar de uma forma tão clara para mim. Eu falei que liberdade financeira ela tem vários aspectos, né? O que pode ser para mim pode não ser para outros, né? Então acho que eu vou resumir tudo no que ele explicou. Eu acho que aí a galera pode comentar aqui no seu canal, pode comentar no seu Instagram aí, deixar algumas sugestões ou algumas coisas que eles acham que são o que é ser livre financeiramente e tal. Mas enfim, ele falou assim, por um aluno dele, o que é ser livre financeiramente? E o que precisa para ser livre? E ele deu um exemplo muito prático. Ele pegou um dos alunos dele que estava na sala presente e perguntou para ele qual era o ideal de vida dele. E ele respondeu, vou enunciar aqui como foi a conversa para ficar mais claro para o pessoal que está ouvindo. E esse aluno dele falou que o ideal de vida dele era ele ser casado, que era o sonho da vida dele, e ter 2 filhos. E aí o Roberto Navarro foi anotando aquilo que ele foi falando. E aí ele perguntou pro aluno com quantos anos ele queria morrer. O aluno dele falou 80 anos. Ele falou, tá, eu acho pouco, mas é você que é sua vida, então tá bom. E você tem quantos anos hoje? Ele falou, eu tenho 30. E com quantos anos você quer se casar e ter esses 2 filhos? E aí ele foi especificando. Eu quero daqui tantos anos estar casado e ter esses meus 2 filhos. Ele falou, qual é a casa que você quer morar para viver com a sua família? Ele falou, qual o carro que você quer ter? Aonde você quer morar? Qual é o estilo de vida que você quer dar para os seus filhos, para sua esposa? Ele foi especificando. É uma das características das pessoas bem-sucedidas. Ser específico. Ser específico. Elas têm clareza do que se quer. E não tem vergonha, não tem medo de escrever. Não tem medo de se frustrar e de não conseguir aquilo. Elas têm claro o que elas querem. E aí o Roberto Navarro falou para ele, qual tá bom, então eu tenho aqui. Qual é a vida que você quer ter, aonde você quer morar, qual é a casa, o tamanho da casa, o carro que você quer ter, o colégio dos seus filhos, o plano de saúde que você quer ter para sua família e por quanto tempo você quer viver. E a partir de quando você quer começar a ter essa vida. Até aí nós não falamos de dinheiro, não falamos de liberdade financeira. Aí ele fez a pergunta-chave. Esse estilo de vida que você acabou de falar que você quer ter, ele é pago com quanto? Quanto custa por mês para você ter essa vida que você quer ter, aonde você quer ter, com quem você quer ter? Pelo tempo que você quer ter, até os 80 anos, né? Onde você acabou de falar, determinar que você vai morrer. Então, por 40 anos da sua vida, por mês, razoavelmente, você vai gastar 10 mil reais. E aí ele nem entrou nos méritos do que ele ia precisar fazer, com que ele ia precisar trabalhar para conseguir ter aquela renda de 10 mil por mês. Aí ele fez uma conta simples, ele pegou os 10 mil, que ia manter o padrão de vida daquela pessoa, com a família dele, multiplicou por 40 anos, e fez a conta de 40 vezes 12, né? Deu a conta de quantos meses de vida ele teria a partir dali e chegou num valor lá, deu não sei quantos milhões, não vai vir à minha mente agora a conta. Aí ele fez, então durante 40 anos você vai ter que ter 10 mil reais todos os meses para pagar esse estilo de vida seu.
o básico para sua vida, nem mais nem menos, só o básico vai custar isso para você. Aí ele falou para mim, o conceito de liberdade veio ali. E se você, ao invés de precisar de 40 anos, todo mês 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil até o dia da sua morte, ao invés de passar esses 40 anos para juntar esses X milhões, que vai dar em 40 anos, você ganhasse esses milhões em 5 anos. E aí você ia viver, os outros você ganhava em 5 anos, ia ter 35 anos da sua vida pagos. Mas você sabe quanto precisa. Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. Pra mim, eu fiquei tão revoltado que a minha escola não ensinou isso pra mim no colegial. Que eu acho que era isso que todo mundo tinha que entender. Esse é o ponto. Então, quer dizer, o ponto não é, eu preciso ficar milionário, é você entender quanto você custa por mês. É só isso, né? Esse é o ponto. E eu não entendia isso até ali, até 2016. Eu tinha 30 anos de idade. Até aquele momento, aquilo não era claro pra mim. Eu acho que agora isso resume tudo que eu venho falando aqui no podcast com você, a questão de clareza, a questão de informação, a questão de domínio sobre o assunto, intimidade com o assunto, né? Então hoje, com mais dinheiro, eu penso menos em dinheiro do que quando eu não tinha dinheiro. Então isso vai de encontro com a ideia errada que a sociedade tem. De que quem tem dinheiro só pensa em dinheiro, vive em função de dinheiro, é materialista, é capitalista e quer mais e mais. Isso aí não é quem tem dinheiro que vive desse jeito, é quem é ganancioso. Aí é um problema de caráter, é um problema de personalidade, é uma outra matéria. É uma questão moral aí, né? É uma questão moral, é uma outra matéria. Existem pessoas boas, pessoas más, enfim, e o dinheiro não tem nada a ver com isso. O dinheiro ele só potencializa aquilo que a pessoa é. É um amplificador, como a gente já falou. Se é uma pessoa boa com mais dinheiro, ele vai ser melhor ainda. Se ele é uma pessoa ruim, com mais dinheiro, ele vai ser pior, vai ficar mais nítido que tipo de pessoa ela é. Como que eu não entendi isso? Então, basta eu ver qual é o padrão de vida que eu quero com a minha família, quanto que eu preciso para manter aquele padrão razoavelmente. A gente sabe que coisas podem acontecer, mas de modo razoável, quanto que eu gasto por mês? Se é R$1.000, eu pago todas as minhas contas, eu como, eu bebo, sobra para eu passear, vamos falar R$1.000 para ficar uma conta redonda, que é um exemplo fácil de entender. Então eu preciso de 12 mil por ano. Se eu quero viver só mais 10, eu preciso de 120 mil. Então eu não preciso viver 10 anos da minha vida para ganhar aquele valor de 120 mil reais. Eu posso ganhar em 2. E aí eu comprei 8 anos da minha vida. E hoje, com o conceito de investimento que a gente tem, se a gente ganha esse dinheiro antecipado, a gente investe, a gente não vai ter só aquele dinheiro que a gente acumulou. A gente vai ter um rendimento em cima daquilo ainda. Daí já é uma outra aula, né? A gente pode trazer, como você já falou pro pessoal depois. Mas é isso. Dinheiro compra tempo. Legal. E o tempo, junto com o dinheiro, faz você viver coisas que você quer viver para ser feliz. No meu caso, como citei, viajar. Então, o que adianta eu ter dinheiro, mas eu não ter tempo para viajar? E o que adianta eu ter muito tempo, porque eu não tenho um trabalho, eu não tenho um empreendimento, então eu estou desocupado, eu tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro para... E é interessante que algumas pessoas que, por exemplo, quando a maioria das pessoas na sociedade olham para ela, sei lá, um empresário, um médico ou qualquer outra profissão, tanto faz. Mas assim, a maioria das pessoas olham para ela como alguém bem sucedido simplesmente porque ela tem muitas coisas. E tem status, e tem bens materiais. Mas essa pessoa, se você for olhar lá com um microscópio na vida dela, às vezes ela tá vivendo uma vida infeliz. Às vezes ela não consegue ter tempo de qualidade com a família. Isso frustra ela, né? Às vezes ela passa tanto tempo no trabalho que ela chega em casa e talvez até ela teria algum tempo, mas ela não tem energia. Então, a maioria das pessoas, quando fala sobre ter sucesso, ter êxito, elas só pensam na questão do quanto dinheiro ela tem.
mas esquecem desses outros fatores, né? Então, quando você falou aí pra gente sobre ser feliz, isso abre um leque pra pessoa refletir, né? Exato. O que é que me faz feliz? Exato. Será que ter muito dinheiro, mas não ter tempo pra minha família tá me deixando mais feliz ou mais infeliz? Exato. Ela tem que ter clareza do que é ser feliz pra ela, né? Que eu não venho fazendo com 4 anos, assistir televisão. Parece que purifica a mente da gente, deixa a mente da gente mais clara, mais nítida pro que realmente interessa. Hoje eu vejo pessoas que sabem tudo sobre a novela, tudo sobre o time de futebol, e nada contra quem gosta de novela, quem gosta de futebol, só que isso não ajuda ela a atingir o objetivo dela. Isso não ajuda em nada ela conseguir a felicidade que ela quer para a vida dela. Então ela sabe tudo sobre a novela, sobre os personagens, tudo sobre o time de futebol, e pouco ela sabe sobre as finanças dela, sobre o que ela ganha, como ela gasta o dinheiro, para onde está indo a vida dela. Não tem planejamento nenhum, ela tá pensando no episódio de amanhã da novela, do próximo jogo do time, quantos pontos o time dela tem no campeonato, não faz sentido. E eu vivi a minha vida, eu não tenho vergonha de dizer, eu vivi minha vida assim por um tempo. Nunca fui de assistir novela, mas assistia muito futebol. E era todos os campeonatos. E às vezes era até campeonato internacional, então assim, não faz sentido a gente não ter a vida que a gente quer, ou não querer mais, não tem nenhum problema, eu concordo com você. Você não tem nenhum problema nisso, realmente. Mas o problema é a pessoa viver aquela vida ali e ter inveja, ou ficar olhando para quem tem uma vida melhor. Então, se ela quer ficar quietinha na vida dela ali, tendo só o que ela tem, vivendo do jeito que ela vive, ponto. Mas a maioria das pessoas não faz isso. E algumas até falam assim, né? Não sei como é que pode aquele fulano ter tanto dinheiro, deve estar roubando. Então... mais uma vez, o conceito errado sobre dinheiro. Exatamente. E assim, então o problema não é a pessoa... Ou tá tirando de alguém, né? Tá tirando de alguém. Não é ter ou não ter, é ela achar que não é possível alguém ter de modo honesto, né? Aquele teve sorte, né? Aquele teve sorte. Quando na verdade é a vida dela que tá... ela tá... totalmente focada só em coisas que não trazem resultado, que não mudam a realidade dela, né? Você citou aí o futebol e a novela, mas poderiam ser muitas coisas. As pessoas se enganam no dia a dia com coisas que vão simplesmente fazendo ela esquecer da realidade medíocre que ela vive, né? Ela vai se distraindo. Vai se distraindo. Ela gosta de se enganar. É o truque do ilusionista, né? As pessoas pagam para ser enganadas, né? Elas vão pro show de ilusionismo para serem enganadas. E são as decisões que as pessoas tomam no dia a dia, né? Elas não querem se confrontar com os desafios, com as dificuldades que alguém bem-sucedido se confronta para conseguir o resultado que eles têm. Paga o preço, né? As pessoas não querem, de fato, pagar o preço. Você já falou agora há pouco aí sobre... as pessoas até querem mais, só que elas não querem pagar o preço. Elas querem tudo a troco de nada. Querem ser felizes. Eu estava estudando recentemente um assunto com a minha esposa sobre felicidade no casamento. As pessoas querem ser felizes no casamento, mas elas não querem fazer esforço para isso. Querem que seja no automático. Elas não querem fazer o que precisa ser feito, se relacionar da forma que tem que se relacionar para ser feliz. Elas querem que seja automático, né? É como se fosse a televisão. Na televisão pode ser muito bem usada, né? Ela pode ser usada. Eu uso televisão, mas para assistir o que eu quero, selecionar o que eu quero. Mas quando as pessoas assistem o que não deveria assistir, se iludem, né? Se enganam. Como você falou, elas acabam se distraindo. É um alucinógeno, né? É um remédio para dormir, né? Não é saudável, né? A pessoa desmaia e hoje elas vivem desse jeito. É triste. Por isso que pessoas como você, como eu aqui convidado, temos que publicar mesmo as nossas histórias, porque assim a gente pode
quem sabe aí inspirar. Impactar outras pessoas. Impactar outras pessoas, inspirar outras pessoas, porque eu acredito sim no potencial das pessoas. A maioria das pessoas tem um potencial para desenvolver e não sabe ainda, não descobriram. Não tá morto o potencial, tá dormindo lá. Legal. Bom, então, para um outro dia, para um outro podcast, a gente pode falar um pouco mais também sobre, depois de descobrir um bom negócio, como ela se manter animada, se manter determinada numa direção. Porque uma coisa é você descobrir que algo vai ser bom pra você, outra coisa é se manter ali naquela direção, né? Simplesmente porque ela não consegue se motivar, se empenhar em algo. E é o comodismo, né? É triste até, a pessoa precisa se diminuir, né? Porque motivação todo mundo tem. Na verdade, tem um mentor de alta performance que a gente tem, que o Wendel Carvalho, ele fala que as pessoas não precisam de mais motivação, elas precisam de disciplina. Disciplina, exatamente. Né? E aí existem muitas ferramentas para ajudar a gente a ser disciplinado. A gente costuma pensar sempre no que pode dar errado, né? Mas, puxa, existem infinitas maneiras das coisas dar certo também. Existe um risco quando a gente se determina a fazer algo, existem muitos riscos de dar certo. Então, a gente só precisa se expor. A gente tá prestando atenção nas coisas boas que estão aparecendo todo dia diante da gente. Então, às vezes a gente cria a realidade que a gente tá vivendo. Se a gente sai de casa pensando que o mundo é cruel, que as pessoas enganam pessoas maltratam pessoas, a gente só vai ter isso. Agora, se a gente pensa que o mundo é cheio de oportunidades, que existem pessoas boas sim, que vão estar dispostas a estender a mão pra gente, dar uma oportunidade, a gente vai conseguir enxergar isso. E não é uma questão de ser um romântico da vida, achar que tudo é flores. Não, a gente sabe que as coisas ruins acontecem e que existem pessoas más, mas é simplesmente uma decisão de onde você vai focar, né? O que você quer se concentrar? Exato. Se você se concentrar naquilo que é bom, naquilo que é excelente, em buscar o que é excelente, você vai encontrar o que é excelente. Vai encontrar. Nós dois, Dario, assim, a gente pode, não é nenhuma demagogia em dizer, não é nenhum sensacionalismo, nós somos a prova disso, né? A gente provou obstáculos e desafios, né, dificuldades ao longo da nossa parceria aí de 3 anos, né, vamos colocar assim, direta, uma parceria direta de negócios, né? Não de amizade, né? E a gente provou de quedas, né? Como a gente quebrou junto, vamos dizer assim, e hoje a gente tá colhendo frutos de um trabalho, de um planejamento, de uma persistência, né? Então, a gente é uma prova viva de que é possível, assim. Quanto a ser um romântico da vida, a ser um otimista. Tem uma frase do Ariano Suassuna, né? O saudoso escritor, romancista brasileiro, o Ariano Suassuna, que eu acho maravilhoso. Falou: eu não sou nem pessimista e nem otimista. Eu prefiro ser um realista positivo. E é isso que a gente enfrenta a realidade, mas com um foco positivo, né? Não precisa ser um otimista que a situação está claramente ruim e ignora, né? Ignora que está ruim. Não é isso. E nem um pessimista também, né? Que só vê problema, né? Você apresenta uma solução e ele apresenta outro problema para você logo em seguida. Mas aí é o equilíbrio, né? O realista. Tá bom, o problema tá aqui. O que nós vamos fazer para resolver esse problema aqui? Opa, tem algo depois do problema. A vida não termina aqui. Sim. E já falaram que ser um pessimista é muito fácil, né? Mas ser um camarada que é otimista, que realiza, dá trabalho, né? Exatamente. Dá trabalho você... Não, e aí, vamos ver como é que vai ser, vamos nos reunir, vamos discutir, dá muito trabalho fazer acontecer, né? O Mário Sérgio Cortella, né? Cortella fala isso daí. Isso, né? O pessimista, todo pessimista é vagabundo. É um vagabundo. É o máximo, eu sou fãzaço ele tem frases assim... E você sabe que esses dias vieram falar assim pra mim, né? Mas e se isso aí que você tava fazendo, e se desse errado? Aí eu falei assim, não, se desse errado eu ia começar de novo. Eu ia tentar outra coisa, ia tentar diferente, ia fazer
continuar fazendo, ia continuar tentando. Então... A vida é assim. Ninguém desistiu. Alguém saudável não desistiu de aprender a andar. Só porque caiu 1, 2, 3 vezes, né? A vida ensina a gente desde criança, né? Quantos machucados, né? Quantos tombos uma criança leva. E ela não desiste, né? Ela se machuca ali, chora, depois ela levanta e já tá fazendo de novo aquilo. E depois que cresce a gente fica com medo de errar, medo de se machucar. E isso daí é muito verdade, eu acho que principalmente na nossa cultura, no Brasil, né? Eu às vezes converso com pessoas... Desculpa, é pior no Brasil. É pior no Brasil, exatamente. Não é que isso acontece aqui. É que se lidam mal no brasileiro, Sim. Infelizmente lida mal com essa situação. Mas... Se a gente for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, para você fazer negócios com alguém, se ela já quebrou alguma vez, isso é uma vantagem, né? Nos Estados Unidos se olha como, puxa, ela já quebrou, então ela já sabe o que ela não deve fazer, né? No Brasil, às vezes a pessoa que quebrou, ela é vista como alguém que... É motivo de chacota. Exatamente. É um rótulo que coloca na pessoa, um carimbo, né? Fracassado pro resto da vida, né? Encerra-se... A vida americana tem essa cultura da meritocracia, né? Então, o povo lá, desde criança, a gente já falou aqui no podcast, é criado para ser empresário. No Brasil, as pessoas são criadas para serem empregados. E só que nesse caminho nem tudo é flores. Vai ter erros, vai ter quedas, né? Mas quando não se desiste, é uma frase que a gente gosta, né? Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. E a gente tem muitas histórias que comprovam isso, né? Muitos cases de sucesso que comprovam isso aí. E falando em case de sucesso de alguém que, apesar do meio que cresceu, conseguiu desenvolver uma mentalidade empreendedora, é o Flávio Augusto, né? Sim. Do Geração de Valor. E num dos livros dele, do Geração de Valor, ele conta sobre quando o filho dele voltou da escola e a professora falou que se ele não tivesse uma faculdade, ele não ia ter um bom emprego, né? E aí o filho dele veio falando isso pra ele, ele falou assim, é verdade, filho, mas talvez você não tendo uma faculdade, você possa ser um empresário e possa dar empregos. O que você prefere? Gerar empregos ou ter um emprego? Né? Então, legal essa opção que ele dá pro ensinar o filho a pensar, né? Exatamente. Raciocinar. Não existe só uma maneira de pensar, e isso é muito legal. Esse é o ponto que a gente já falou aqui, né? O molde que o sistema impõe na sociedade. As pessoas se acomodam, né? Elas aceitam aquilo. A dica final de um camarada que, de endividado, se tornou alguém livre financeiramente por causa do empreendedorismo, dos negócios, qual que seria, então, para quem está ouvindo aqui e falou, puxa, mas eu não estou vivendo a vida que eu quero, eu talvez até saiba o que eu quero para ser feliz, mas eu não vejo um horizonte para alcançar isso. O que você diria para essa pessoa? Deseje muito, acredite muito e se cerque daquilo que te mantém focado, te mantém empenhado para alcançar a vida que você quer, e o oposto também. Se afaste de situações, de pessoas que vão jogar água na sua fogueira, vão jogar areia nos seus projetos. Água no seu chopp. Água no seu chopp, que quem gosta de chopp sabe que é horrível, só a ideia disso, né? É horrível, né? Eu fiz muito isso. Isso que eu tô falando, Dari, eu fiz. Eu descobri que eu queria muito a vida feliz, descobri que eu não queria aquela vida que eu estava levando, então desejo, primeiro ponto. Aí eu descobri uma possibilidade, uma oportunidade que eu vi pessoas mudando de vida com aquilo, então eu falei, vou me empenhar. Eu acreditei naquilo. Eu paguei para ver. Eu podia me quebrar, podia frustrar, quebrar minha cara e ver que era uma completa ilusão, mas eu acreditei. E quando você acredita, você se entrega. Sim. Isso é muito importante, a entrega é muito importante. A gente vê muitos projetos já foram frustrados
por falta de entrega. O projeto era bom, a ideia era fantástica, as ferramentas eram boas, Mas a pessoa não deu duro o suficiente. não deu duro o suficiente. Mas se você é um motorista Uber e você está dirigindo 15, 16 horas por dia e está sentindo que essa ferramenta não vai te levar para a realização dos seus sonhos, para te deixar ser uma pessoa feliz de verdade, então continua ligado com o material que a gente produz aqui, olha o nosso canal, as nossas visões de negócios, o mercado que a gente está inserido hoje, de tecnologia, e ter a ferramenta certa vai te ajudar a fazer como o Sushi Man lá, que com uma faca ele não mata uma pessoa, ele faz uma deliciosa refeição, faz uma obra de arte. Então, se você quer da sua vida muito mais do que viver um dia atrás do outro, se você quer fazer da sua vida uma obra de arte, algo para você se orgulhar, para você deixar como legado para os seus filhos, para as pessoas que você ama, então continua ligado aqui no que a gente tem ensinado e vamos falar mais sobre empreendedorismo, sobre negócios. Então, um grande abraço para você, fica aí com o tchau do Jax, que ele vai falar as suas últimas palavras. E espero que você possa não só ter tirado proveito prático desse podcast, mas também tenha curtido ter essa conversa como a gente teve aqui produzindo ela. Legal, Dari, parabéns pela sua iniciativa em disponibilizar para a galera um material como esse, fantástico. Parabéns, sucesso em todas as áreas da sua vida. Obrigado, pessoal, que acompanhou o nosso material até agora e que vocês sejam felizes em todas as áreas da sua vida, tenham sucesso em todas as áreas da sua vida, porque nós sim merecemos e como frase final use o seu sucesso para o bem. Forte abraço a todos, tchau, tchau, obrigado, Dari, até a próxima. Um abraço, tchau.